Glórias a Deus. Paz do Senhor. Amém, amados? Amém. Glórias a Deus. Pedir mais um pouco de retorno, fazendo favor. Vamos abrir a Bíblia, aproveitar que os irmãos ainda estão em pé. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo de número 7. Para achar o livro de Zacarias é bem fácil, mas você abre no livro de Mateus e vem retrocedendo ali as folhas da Bíblia, né? Você vai passar por Malaquias e antes de Malaquias vem o profeta Zacarias, tá? Então é bem fácil de encontrar dessa maneira. Abre lá em Mateus, que é fácil. Retrocede aí algumas páginas. Malaquias, depois Zacarias. Livro de Zacarias, capítulo de número 7. Palavra que o Senhor coloca em nosso coração nessa noite. Vamos estar cumprindo aquilo que é propósito da parte de Deus, né? E o Senhor Deus, Ele tem, né, uma palavra para nós, o nosso coração. Eu acredito que mais uma vez Deus vai fazer algo grandioso, né, na vida de cada um que abriu seu coração para a palavra de Deus, para o agir, né, do Espírito Santo de Deus. Nem Satanás pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Na verdade, o único que pode impedir é você mesmo, somos nós mesmos. Nós podemos impedir o agir de Deus. Se nós não dermos liberdade, o Senhor Ele não vai fazer. Mas se nós abrirmos o nosso coração, nos rendermos a Ele, o Senhor Deus, Ele faz milagres. Zacarias capítulo 7, vamos ler o verso de número 2 e o verso de número 3, que diz assim: quando o povo enviou Cerezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos. Até aí, tome o seu assento. O Senhor colocou no meu coração uma palavra, e nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria falar sobre escolha. Sobre escolha. E o tema que Deus colocou no meu coração é: suas escolhas determinam quem você é. As nossas escolhas determinam quem nós somos diante de Deus. O povo de Israel, na verdade o reino de Israel, ele foi dividido posteriormente ao reino de Salomão, né? Depois de Davi veio Salomão, seu filho, reinou, e depois da morte de Salomão, Roboão começou a reinar. Mas Roboão, ele estava contra os preceitos do Senhor, e então o reino, ele foi dividido em duas partes. Tinha agora então o reino do norte e o reino do sul. Então o reino de Israel foi dividido. Tinha o reino de Israel e tinha o reino de Judá. O povo de Israel, eles decidiram viver uma vida voltado às idolatrias. Eles abandonaram os preceitos do Senhor, abandonaram a vontade de Deus e começaram a viver conforme a sua própria vontade. E eles começaram a se envolver em toda sorte de abominação, começaram a render-se aos cultos pagãos. Eles sacrificavam os seus filhos, os seus bebezinhos ali no fogo, oferecendo a deuses estranhos. E eles praticaram tudo aquilo que eles já achavam de direito, tudo aquilo que era contra Deus, que era abominável aos olhos de Deus, o povo de Israel praticou. Então Deus, ele começa a levantar profetas para falar contra o povo, mas o povo se levantava contra os profetas e continuava na mesma prática, continuava no mesmo caminho. Eles abandonaram a lei, abandonaram o que foi dado a eles, ali por gerações, através dos anciãos, que trazia o conhecimento deles, através das escrituras, que tinha toda a lei do tabernáculo, do sacerdócio, a lei do civil do povo, propriamente. Tudo eles abandonaram e deixaram de lado, e decidiram seguir um caminho oposto ao querer de Deus. Por conta disso,
Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo pelo povo assírio. Na época, os assírios, eles eram uma potência mundial. Eram eles que imperavam. E mesmo eles sendo avisados, eles não deixaram seus caminhos tortuosos de lado. Pelo que Deus então permitiu que Israel fosse levado cativo. Mas quando Israel foi levado cativo, Judá, que era um outro reino, eles viram o comportamento dos israelitas e o porquê que eles foram levados cativos, a consequência de seus atos. Mas Judá não aprendeu com os erros de Israel e continuou vivendo a mesma prática como Israel vivia, vivendo ali no paganismo, vivendo em todo tipo de abominação contra Deus. Mesmo presenciando Israel caindo naquela armadilha de Satanás, eles continuaram na mesma prática. Pelo que Deus então levanta profetas e começa a falar também com o reino de Judá, mostrando a eles que se eles não se convertessem, dos seus maus caminhos, eles também seriam levados cativo. Naquela época a Síria ainda era um império, mas a Babilônia estava crescendo e se fortalecendo como império. Então a Babilônia se levanta contra a Síria em uma guerra, e a Síria pede ajuda para o Egito, e Faraó do Egito, era o Faraó Neco, ele se levanta e vai para ajudar a Síria na batalha. Josias, nessa época era rei de Judá, ele decide ir contra o Egito, contra o exército egípcio, e a Bíblia vai nos falar que o reino ali de Judá, o exército de Judá, eles perdem a batalha, Josias é morto, e então o Egito sobe para ajudar a Síria, mas a Babilônia derrota a Síria e derrota também o Egito. E o que ocorre ali é o estabelecimento, o início de um império, que era o império então babilônio, o império que levaria o povo de Judá cativo, por conta dos seus atos, por conta de suas abominações. O povo de Judá, o povo escolhido por Deus, eles praticavam tanta imoralidade, que a Bíblia nos diz que os pecados de Sodoma e Gomorra não eram maiores do que os deles. Tamanha era a abominação daquele povo. Até mesmo os filisteus tinham vergonha das ações deles, de tão abominável que era, de tão imoral que era. Então Deus levanta profetas para falar também contra Judá. E é aí que eu abro um parênteses nessa mensagem, porque aqui nós percebemos que a decisão do povo israelita determinou quem eles vieram a ser diante da face de Deus. Por isso esse tema, as nossas decisões, elas determinam quem nós somos. As decisões que você tomou lá atrás, determina quem você é hoje. Se você é um cristão que não é tão apegado assim numa vida de oração, numa vida de comunhão com Deus e de intimidade, numa vida de comunhão com a palavra do Senhor, são as decisões tomadas lá atrás, te fizeram o que você é hoje, fez de nós o que nós somos hoje. Então se eu oro, eu clamo a Deus e as minhas orações não são atendidas por Deus por conta da minha proximidade do Senhor, que é distante, por conta da intimidade que eu deveria ter com Deus, mas eu não tenho hoje, é por conta das decisões que eu tomei lá atrás. Então elas decidiram quem eu sou nos dias de hoje, porque é mais fácil a oração de um cristão íntimo do Senhor ser respondida, do que aquele cristão que nem tem contato com Deus. E às vezes nós chamamos Deus, de nosso amigo e nosso pai, mas nós deixamos para ter contato com Deus só nos dias de culto, só nos domingos. Se esquecemos do nosso dia a dia com o Senhor. A Bíblia nos diz, Jesus resumindo os mandamentos no amor, ele diz: amai a Deus com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu ser, ame a Deus. E como eu vou amar a Deus se eu não quero nem ter contato, intimidade com Ele?
Quando nós amamos alguém, um ser humano, é normal nós queremos estar perto, porque nós amamos, existe algum sentimento. E se nós ficarmos algum tempo longe, nós começamos a sentir falta, porque existe um amor entre você e determinada pessoa. Mas com Deus, às vezes ocorre o oposto, porque na verdade o amor que Cristo, Ele nos ensinou, talvez não faça parte da nossa vida. E aí que nós devemos buscar ao Senhor e pedir para que Deus, Ele semeie em nós o amor. Porque Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser cremado, ainda que eu vendesse tudo que eu tenho, repartisse aos pobres, se eu não tiver amor, nada eu serei. Tudo se resume ao amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se o amor de Deus não habita em nós, então nós não somos de Deus. É impossível amar o meu próximo se o amor de Deus não habitar em mim. É impossível eu amar a Deus se o amor de Deus não faz parte da minha vida. E se o amor de Deus faz parte, então eu não consigo ficar longe de Jesus. Se eu passar um tempo sem orar, meio período sem orar, eu já vou começar a sentir falta, porque eu quero ter proximidade, intimidade com Jesus, porque eu amo Ele. Então existe um sentimento que me puxa para perto de Jesus constantemente. E se eu deixo de fazer algo que Deus quer que eu faça, então eu começo a me sentir mal, porque existe um amor, existe um elo entre eu e Ele. E aquele que ama, ele procura não magoar a pessoa que é amada. Isso é comum, é natural. E se ele fizer algo, ele vai se sentir muito mal, porque ele fez algo contra alguém que ele verdadeiramente ama. E se não é assim entre eu e Jesus, então não existe o amor. E isso é conta das decisões que eu tomei lá atrás. Por isso, a vida de muitos está assim hoje, sem o amor de Cristo. Não consegue sair da dificuldade, ou ainda não consegue conviver na dificuldade, acreditando no agir do Senhor, acreditando que Ele é aquele que acalma a tempestade. Foi dito aqui hoje, Ele é aquele que acalma a tempestade. Mas como que eu vou crer nisso? Como que eu vou acreditar nisso com fé verdadeira, se as decisões que eu tomei lá atrás não condiz? Então eu não vou ter fé hoje, por conta das decisões que eu tomei lá. Mas ainda dá tempo de mudar. E eu posso começar no hoje, tomar as decisões corretas, para que o eu do amanhã seja alguém mais firme nos caminhos de Deus. Para que eu, amanhã, seja alguém que ore mais, que se alimenta mais da palavra. Alguém que ora acreditando no milagre, o milagre do Senhor se apresenta e acontece. Porque as decisões que eu estou tomando hoje vai fazer eu ser alguém amanhã diante da presença de Deus. A Bíblia nos fala sobre o achar graça aos olhos de Deus. Sabe o que é isso? É Deus olhar para você lá do alto e sentir prazer na sua existência, no seu comportamento, no seu caráter. Ver que você é um imitador de Cristo, que você está preocupado em agradar a Deus acima de tudo e não aos homens. E eu quero repetir o título desta mensagem: as decisões que nós tomamos vão determinar quem nós somos diante de Deus. Israel decidiu ser alguém conforme a sua própria vontade. E o que aconteceu? O que eles foram diante de Deus? Alguém reprovado pelo Senhor, a ponto de passar por uma dificuldade que nunca foi alterada, nunca foi mudada, porque o povo de Israel que foi levado cativo pela Síria nunca retornou para sua pátria, nunca. Todas as tribos que foram levadas nunca mais retornaram. Nunca mais Israel foi o mesmo. Por quê? Por conta dos seus atos, por conta dos seus pecados. Então eles deixaram de existir como povo por conta de suas decisões. E eu te digo, as nossas decisões de hoje vão dizer quem nós seremos amanhã diante do Senhor.
Você está aqui no agora, vivendo o aqui e agora, porque você é um ser humano, eu sou um ser humano, mas Deus está lá no amanhã, Ele está te vendo lá, Ele sabe o que está acontecendo lá. É por isso que Deus nos alerta no hoje, porque Ele sabe que no amanhã nós estaremos dentro de um buraco. Então Ele vai nos alertar e dizendo: olha, não segue por este caminho, porque este caminho vai te levar para o precipício. E era isso que Deus fazia com o povo de Israel, mas eles não queriam acreditar nisso, então eles continuaram no seu trajeto, caíram em um buraco sem fundo e nunca mais retornaram de lá. Qual é a decisão que você toma nos dias de hoje? Qual é a decisão que você toma hoje? De continuar com a sua vida do jeito que ela está? Ou buscar mais ao Senhor e procurar uma mudança? Procurar uma melhoria? E eu te digo, meu querido, dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Nós nunca atingiremos o ápice da perfeição, e se nós estivermos em Cristo, nós estaremos crescendo nele. É impossível você fazer parte da videira e não ter vida, porque a videira é Cristo. É impossível você fazer parte do corpo de Cristo e não ter vida, porque quem cuida do seu corpo é Cristo. Cristo cuida do corpo, que é a igreja. E se você é igreja, você tem vida. E se você tem vida, você é noiva do Cordeiro. E estaremos participando das bodas do Senhor, porque Ele prometeu para a minha vida e para a tua vida. Quem crê nisso, levanta a sua mão e adore ao nome santo de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Judá estava também no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas, até mesmo pior, e não aprendeu com os erros de Israel. Josias foi morto, o exército egípcio matou Josias, derrotou o exército. Foi nesse período que Abacuque começou a profetizar, foi nesse período que Abacuque começou a ser usado por Deus. E esse era o dilema de Abacuque, porque Deus revelou para Abacuque que o povo babilônio, eles subjugariam Judá por conta das suas ações, por conta das suas decisões. Mas Abacuque, ele não entendia isso. Ele queria entender, e ele começou a perguntar para Deus: como que um povo pagão pode ser usado por Deus para cobrar de um povo escolhido? Isso não entrava na mente de Abacuque. E ele começa a indagar Deus por conta dessa situação. Então Deus começa a falar com Abacuque, e Deus mostra para Abacuque que a Babilônia também seria julgada por Deus, que eles também receberiam sua paga por conta também de suas decisões. E Abacuque começa a compreender tudo isso, e é aí que Abacuque, ele escreve ali os seus salmos, sua oração, ali no capítulo 3, e aí entra naquela parte, que todos nós conhecemos, o verso de número 17, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, e ele diz lá no final, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu sei que eu disse isso aqui já em outra ocasião, mas vale a pena lembrar. A figueira, existem mais de 1000 tipos de figueira no mundo hoje, pelo que se sabe. Mas a figueira dos tempos bíblicos, a figueira do Oriente Médio, ela tem uma peculiaridade interessante, porque a figueira de Abacuque, a figueira ali de Israel, ela não florescia, ela não dá flor. É diferente, por exemplo, do pé de manga, a mangueira que nós conhecemos, que ela dá flor e depois vem o fruto. Ou ainda a jabuticabeira, que ela dá flor e depois da flor vem o fruto. A maioria das árvores frutíferas são assim: ela dá flor e depois da flor vem o fruto. Só que a figueira ali do Oriente Médio não, ela não dá flor, ela já nasce o fruto direto. Na verdade, o fruto seria a própria flor, que ela nasce para dentro, e vai se transformando no fruto. Então, o próprio fruto seria praticamente a sua flor. Então a figueira, ela não floresce. Mas por que Abacuque diz então ainda que a figueira não floresça, se a figueira do Oriente Médio não florescia? Abacuque não está falando da flor da figueira, porque ela não tem flor. Abacuque está falando da folhagem da figueira, porque a figueira, antes de ela nascer o fruto, nasce suas folhas. Depois das folhas é que vem o fruto. Então, se a figueira tinha folha, provavelmente tinha fruto.
Por isso que quando Jesus ele vê uma figueira, ele vai até ela para ver se tem fruto, porque ela tinha muitas folhas, a Bíblia diz. Mas quando Jesus chega na figueira, não tinha fruto, só tinha folha. E aí que Jesus amaldiçoa a figueira, porque ela aparentava ter fruto, mas na verdade ela não tinha, né? Parecia com Israel da época. E Jesus amaldiçoou então a figueira por conta disso. As folhas da figueira, ela tem uma propriedade interessante, porque como ali no Oriente Médio é muito quente, você acha que hoje está calor? Lá é muito mais quente. Por exemplo, embaixo de qualquer árvore, você teria ali uns 40, 50 graus, mais ou menos, na sombra, embaixo de qualquer árvore. Só que debaixo de uma figueira como aquela, você teria mais ou menos uns 30 graus, para você entender. Então ela tem essa propriedade, ela refresca o ambiente onde ela está. Então na sombra da figueira, era normal um viajante, por exemplo, dos tempos bíblicos, ele se encostar ali no pé da figueira, para poder descansar, porque a sombra da figueira era muito boa. Tanto é que Natanael foi encontrado embaixo da figueira, ali por Filipe. O próprio Jesus disse: eu vi você quando estava embaixo da figueira. Então era algo natural, algo comum. Então quando Abacuque fala da figueira, ele está falando de descanso, e ele diz: ainda que eu não tenha descanso, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Abacuque sabia que a Babilônia entraria em Judá, destruiria tudo e levaria o povo cativo. A situação no tempo de Abacuque já estava ruim demais. O primeiro dilema de Abacuque era o quê? Que Deus estava vendo aquilo que eles estavam vivendo, o injusto oprimindo o justo, e na mente de Abacuque Deus não estava fazendo absolutamente nada, e Abacuque começa a cobrar o Deus e perguntar por que Deus não faz nada. Então a situação ali na vida de Abacuque já não era das melhores. Aí vem Deus e dá uma notícia para Abacuque, dizendo que as coisas ainda iriam piorar. Por quê? Por causa da decisão do povo, que decidiu lá atrás, proporcionando consequentemente quem eles eram diante de Deus naquele momento. Aí eu volto a dizer, as nossas decisões, elas determinam quem nós somos diante de Deus. As decisões nossas tomadas hoje vão determinar quem nós seremos diante de Deus no amanhã. Então se hoje eu decidir buscar mais a Deus, amanhã eu serei um cristão muito mais fervoroso. Se eu decido buscar mais na palavra de Deus hoje, no amanhã eu serei um cristão mais conhecedor das Escrituras. Se eu decido no hoje me aproximar mais de Deus na intimidade, no amanhã eu serei mais próximo do Senhor, terei mais experiências com Ele. Você lembra quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra? O que Deus fala? Eu não vou ocultar Abraão que eu vou fazer, porque ele é meu amigo. Olha só, amado, amigo de Deus, porque ele tinha proximidade com o Senhor. O Senhor Deus, ele revela as coisas àqueles a quem ele tem intimidade. O Senhor Deus, ele vai te revelar. Você não vai andar na sua vida às cegas, apalpando, não sabendo o que fazer. Você não vai precisar ficar esquentando o seu cérebro, procurando uma saída, uma solução para algo na sua vida, porque você vai ter intimidade com Jesus. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te alertar do problema, antes mesmo do problema chegar. Ele vai te mostrar o que você deve fazer para que você não caia em determinado laço. E se Ele permitir que você seja aprovado, Ele vai te dar o escape, porque você tem intimidade com Ele. Ele não vai ocultar de você aquilo que Ele vai fazer na sua vida, não. Porque o Senhor, nosso Deus, é aquele que trabalha em prol daqueles que esperam nele, aqueles que buscam ao Senhor. Portanto, decida hoje buscar mais a Deus, e no amanhã você será um cristão muito mais abençoado pelo Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Abacuque tomou uma decisão. Então, já que as coisas estão ruins e vão ficar pior, eu vou decidir uma coisa: eu vou me alegrar em Deus, independentemente das circunstâncias. Aí Abacuque, ele faz esta oração, né? Este salmo, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ou seja, Deus, ainda que eu não tenha descanso nenhum, ainda que eu não tenha paz,
Ainda que eu não tenha tranquilidade por conta da guerra, por conta do exército inimigo, não importa, eu ainda vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação, aleluia. Você lembra que Paulo, estando preso, já perto de seu julgamento e de ser decapitado, ele escreve aos Filipenses dizendo: se alegra porque eu também me alegro. Ou seja, eu estou satisfeito com Cristo, não importa a situação e a dificuldade, eu tenho Deus na minha vida, aleluia, as glórias a Deus. Jesus, uma certa feita, ele nos ensinou, meu querido, a viver o problema sem ligar para ele. Mas onde que na Bíblia que foi dito isso? Na verdade, Jesus ele não disse, ele demonstrou. E foi lido aqui hoje, Mateus 8, 23, ao 26. Jesus estava no barco com os discípulos, uma grande tempestade veio, o barco estava sendo tomado pelas ondas. Onde é que estava Jesus? Estava dormindo. Não precisa ter cabeça quente com as dificuldades da vida, porque Jesus te ensinou: não liga por problema, foco em mim, na minha presença, foco em Deus, o Senhor. Se nós estivermos focados no problema da nossa vida, nos nossos dilemas da vida, nós enxergaremos eles como muito grande, mas se nós desviarmos o nosso foco para Deus, os nossos problemas já não importam mais. Todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o meu foco está no Senhor. O mundo pode estar desabando, a política, a economia, não importa, eu estou focado em Cristo, eu estou satisfeito com Jesus, Deus é tudo para mim, e não importa o que aconteça, eu quero Deus, viver para Deus, eu estou em Deus e vou morar com Deus, aleluia, glória a Deus. Aí falaram com Jesus: mas mestre, você não está vendo que o barco está afundando? Aí Jesus repreende a tempestade e repreende também os discípulos, né? Vocês têm pouca fé, vocês não creem. Porque Jesus está querendo dizer o que indiretamente? Se vocês crerem, vocês não vão ficar perturbados, correndo de um lado para o outro, cabeça quente. Não, vocês vão ficar tranquilos, porque vocês estão crendo em Deus. Mas se vocês não creem, então o comportamento de vocês vai ser diferente. E é assim que às vezes nós nos comportamos, né? Diante da luta e da dificuldade, aí aquece que esquenta a cabeça, e a gente fica preocupado, e anda de um lado para o outro, e procura solução, e na verdade a nossa solução está no Senhor. É olhar para o alto, e acreditar que Ele é aquele que trabalha na minha vida. Oh, Ramanagasuri Kandarabalabás, aleluia, glórias a Deus. Essa era a decisão que Jesus queria que os discípulos tomassem. Crer, creia. Pedro foi assim, meu querido. Mataram Tiago, decapitado. Prenderam Pedro e falaram: não, agora amanhã a gente mata Pedro. O que Pedro estava fazendo à noite? Chorando, sofrendo ali? Não, Pedro estava dormindo. Aí Deus manda um anjo, o anjo liberta Pedro, Pedro sai correndo. Pedro achou que aquilo era uma visão, era um sonho, alguma coisa sobrenatural. Ele não entendeu que aquilo estava acontecendo verdadeiramente, porque ele estava dormindo. Agora, quem é que dorme sabendo que vai morrer no outro dia? A gente já às vezes não dorme por menos que isso. Imagina sabendo que no outro dia você vai ser decapitado. E Pedro estava dormindo, porque ele estava tranquilo. Ele aprendeu com quem? Com Jesus, com o Mestre. Os problemas e as dificuldades vêm, mas não importa, eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro, eu vou dormir do mesmo jeito, eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que o Senhor é aquele que trabalha na minha vida, aleluias. Você dá lado para a sua preocupação, não resolve o seu problema. Na verdade faz o oposto, te lança para longe de Deus, porque você está tão preocupado que você passa a não acreditar tanto no agir de Deus. É aí que vem a nossa decisão. O que eu decido? Continuar preocupado ou deixar a preocupação de lado? Deixar a preocupação de lado é melhor, mas é impossível, porque a preocupação ela está ali, e não tem como a gente jogar ela, falar: preocupação sai, que agora eu não quero você. Não é assim que funciona.
Só existe uma maneira de fazer isso, é o quê? Se aproximar de Jesus, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, nós estamos mais perto do milagre, mais perto da bênção e mais longe das nossas preocupações. A nossa fé, ela cresce quando nós estamos perto de Cristo. Então, quer um conselho? Vai para o pó, vai para o joelho no chão, buscar a presença do Senhor, ora a Deus, fala com Deus. Mas o sofrimento é tão grande que eu não consigo nem orar, então chora na presença de Deus. Ele vai entender cada lágrima sua, Ele sabe por que você está ali. Deus, Ele conhece o seu coração, o seu íntimo, Ele sabe das suas dificuldades, e Ele sabe o porquê que você se prontificou em buscar a Ele. Às vezes acontece isso, né, amados? A gente dobra o joelho para orar, às vezes não sai palavra nenhuma, às vezes a gente ora e é uma dificuldade tão grande, a gente sente uma opressão, algo assim que parece que a nossa oração não está funcionando, e parece que a gente está ali à toa, mas na verdade Deus, Ele conhece, Ele sabe disso que você está passando ali durante a oração. Isso é luta, é batalha espiritual, e Deus, Ele conhece isso, tanto é que foi Ele que permitiu essa batalha. Ele permitiu você dobrar os seus joelhos e não sentir nada, não sentir a presença dEle, foi Ele que permitiu isso. Foi Ele que permitiu você orar e vir aquele sentimento de que será que Deus vai fazer mesmo? É Ele que permite essas dúvidas, porque Ele está te provando, Ele está te moldando, fazendo de você um cristão melhor. E Ele faz isso para que você vença isso, vença a preocupação, vença as suas dúvidas e alcance o que Ele preparou para você. Aleluia, glória a Deus. Zacarias, ele teve uma decisão. Por quê? O povo chega ali em Zacarias, esse verso que nós lemos aqui, o verso-chave da nossa ministração, e fala para Zacarias, para os sacerdotes, né? Eles chegam aos sacerdotes ali, e ele fala para os sacerdotes, o povo ali, parte do povo, fala: vem cá, será que nós vamos continuar jejuando como nós fazíamos nos anos passados? Lembrando, o povo estava exilado na Babilônia, foram libertos, e parte do povo voltaram para Israel, para Judá. Só que parte do povo decidiu ficar lá, já estava bem na Babilônia, não, vou ficar por aqui mesmo, minha família está aqui, temos negócios aqui, vida aqui, vou ficar aqui mesmo. É a decisão que eles tomaram. Mas quem decidiu voltar para Judá, parte do povo ali, foram ter com os sacerdotes, perguntando: lá na Babilônia, era normal os anos que nós vivemos lá, jejuarmos, e agora que nós estamos aqui, nós vamos continuar? Como é que é esse negócio? Aí Deus usa Zacarias para falar com eles, falando: vem cá, mas quando vocês jejuavam, vocês não estavam fazendo para vocês? Quando vocês comiam, faziam essas coisas, não eram para vocês mesmos? Ou seja, Deus fala para o povo: o que vocês faziam era para vocês mesmos, não tinha nada para mim nisso não. Já pensou? Chegar e Deus falar: Deus, eu continuo jejuando, continuo orando. E Deus fala: mas você está fazendo é para você mesmo. Aí Deus pega e usa Zacarias e diz: o que eu quero de vocês é que vocês ajudem o próximo, é que vocês cuidem da viúva, cuidem do órfão, é isso que eu quero de vocês. Deus não diz para eles: continua jejuando, não, Deus diz: cuida do próximo, faz isso. Melhor do que o jejum, melhor do que o seu sacrifício, é você ajudar o necessitado. Deus usa Zacarias para dizer isso, porque o povo estava se obstinando de novo. Ageu foi um dos profetas usado na mesma época de Zacarias. Na verdade, Zacarias começou a ser usado por Deus na mesma época que o profeta Ageu. Alguns meses depois de Ageu, Zacarias começa a ser usado para profetizar. O povo voltou para Judá, estava ali em Jerusalém, e eles começaram a reconstruir as suas vidas. Só que eles esqueceram da vida espiritual. Eles deixaram a casa do Senhor de lado e começaram a reconstruir suas casas e se estabelecer ali como pessoas, como povo, né? E deixar a casa de Deus de lado. Só que o problema não era a estrutura do templo, não. O problema é que a espiritualidade do povo estava ficando para trás, porque tudo era culminado no templo. As leis sacerdotais, leis de sacrifícios, só funcionavam se tinha templo. Sem o templo não funcionava.
Então era necessário que tivesse o templo para que a espiritualidade do povo, segundo a lei, o que Deus tinha dado por intermédio de Moisés, viesse a estar vigente, em trabalho ali no meio do povo. Mas o povo teve uma decisão, que é o que? Vamos deixar de lado a espiritualidade e vamos se prontificar em construir as nossas próprias vidas. E é aí que Deus levanta Ageu para falar contra o povo. Peraí, então vocês vão construir a casa de vocês e vai se esquecer da minha? Ou seja, vocês vão estar preocupados com as suas vidas particulares, deixando de lado a sua espiritualidade. É disso que o Ageu está falando. E é exatamente disso que Zacarias começa a falar também. Não deixe para trás a espiritualidade. E às vezes é isso que nós fazemos. Nós deixamos para trás a nossa vida espiritual e investimos mais na nossa vida terrena. Investimos na vida profissional, na nossa formação, investimos no nosso trabalho, investimos em tudo, mas o espiritual nós começamos a deixar de lado. Só que para um lugar onde nós vamos, se é que vamos, se nós não mudarmos e não tomarmos as decisões certas hoje, é um lugar onde o meu investimento terreno não tem lucro nenhum. Pega o homem mais rico hoje do mundo, quem que é? Elon Musk, eu acho que talvez é o homem mais rico do mundo, bilionário. Você acha que isso daí, diante do reino, vale alguma coisa? Absolutamente nada. Não vale nada, 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 nada. Eu não troco a minha espiritualidade por toda a riqueza que ele tem, qualquer pessoa tenha. Porque para onde nós vamos, isso daí não é nada, absolutamente nada. Então a minha preocupação é na riqueza lá no céu, e não nas riquezas da terra. Então eu vou deixar as coisas da terra de lado? Não. Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então faz alguma coisa na terra também, mas não se esqueça do espiritual. Deus não usou Ageu e Zacarias para dizer, abandona a casa de vocês e fica só na minha. Não foi isso que Deus falou. Deus falou para eles, está construindo de vocês, tudo bem, mas não se esquece da minha. Vocês estão construindo a sua vida espiritual, aliás, sua vida humana, não se esquece da espiritual, porque é mais importante, e nós não colocamos isso na nossa cabeça, que o espiritual é mais importante. Nós nos esforçamos tanto por um trabalho secular. A gente vai trabalhar doente, a gente vai trabalhar enfermo, cansado, estressado, oprimido, depressivo, não importa, a gente faz, vira o avesso para ir trabalhar e amém. E tá bom, meu querido, tá bom, tem que vestir, tem que fazer, é bíblico isso, Deus gosta disso, né? Deus não tem prazer no vagabundo, isso não. Mas não esquece do espiritual. Aí para o espiritual a gente começa a fazer manha. Eu não vou hoje não, Jesus, porque eu estou passando por isso. Por que você não fala isso para o seu patrão, né? Hoje eu não vou trabalhar não, porque eu estou com um problema aqui, eu estou me sentindo meio triste. Então hoje eu não vou trabalhar não. A gente não faz isso. Mas para Jesus, né, a gente faz, né? Aí às vezes um irmão da igreja que briga, olha meio torto pro outro, aí ele fica nervoso e fala, eu não vou na igreja não. E por que a gente não faz isso lá no trabalho, né? Eu não vou trabalhar não, porque uma pessoa lá, um colega de trabalho, olhou para mim meio torto. A gente não faz por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ser mandado embora, que a gente depende daquele serviço e tudo mais. Então a gente dá valor àquilo, e tem que ser dado mesmo. Mas mais valor ainda nós temos que dar às coisas de Deus. E sabe qual um dos problemas que eu falo sempre, que é complicado? Porque às vezes nós achamos que o participar dos cultos já é o sinônimo de que nós estamos dando mais valor às coisas de Deus, e na verdade não é. Não é o tempo, não é o seu tempo que conta diante de Deus, o tempo dedicado. Não, que conta diante de Deus é o seu interior, aquilo que você valoriza aqui dentro. E o que vai ser expressado fora pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja, não perdem nenhum culto, mas estão desviadas, continuam vivendo a sua vida como eles querem, mas não perdem um culto. Eu conheço pessoas que ajudam na obra de diversas maneiras,
mas não abandonou as velhas práticas. São pessoas fiéis aparentemente, mas diante do Senhor não são. Ou você acha que só porque nós estamos dentro do templo, a trombeta soando, a gente vai ser levado porque estávamos dentro da igreja? Ou seja, vamos chegar lá diante de Deus, né, de Jesus, e Jesus falar: vem para cá, meu filho, agora você vai entrar no céu, porque você não perdia um culto. Você chegava no horário certinho, não perdia um culto. Não, você vai para o céu. Isso não vai acontecer. Então quer dizer que eu não preciso ir para a igreja? É hipótese alguma. Na verdade, nós devemos buscar ao Senhor num templo como esse, devemos. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Então isso não elimina o fato de que nós temos que buscar a Deus com os irmãos aqui cultuando mutuamente, não elimina o fato. Mas o que eu quero que nós entendamos hoje é que isso não é o principal. Isso tem que existir, mas não é só isso, meu querido. Tem que ter algo que está aqui dentro, que as pessoas que estão à minha volta não enxergam, mas que Deus, Ele sabe. Então não é o tempo que eu me dedico para a obra de Deus que diz que eu estou valorizando mais as coisas de Deus, porque o valor é algo de dentro do coração, e que Deus, Ele enxerga, Ele sabe se é real ou não. Então eu preciso estar decidido em servir a Deus. E o povo estava decidido em servir as suas próprias vidas. Por isso Deus usa Zacarias, por isso Deus usa o profeta Ageu e diz: façam a minha casa, constroem, vivam a espiritualidade, não se esqueçam disso. É a decisão. E Deus estava falando para o povo: tome uma decisão diferente, porque foi isso que aconteceu lá atrás. Decidiram uma outra coisa que não era a vontade de Deus e acabaram se dando mal. Quantos de nós às vezes não se damos mal na vida em várias coisas porque tomamos as nossas próprias decisões? Mas quando nós colocamos primeiro a vontade de Deus, por mais que ela pareça incerta, é Deus quem falou. É Deus quem falou. Deus escolhe para você não o caminho mais bonito, mais florido. Não. Deus escolhe o caminho mais eficiente. E às vezes o mais eficiente, ele não é o mais reto, ele é o mais torto. Às vezes o mais eficiente não é um gramado verdejante, ele é espinhoso. Mas ele sabe que do outro lado dos espinhos, você vai sair um cristão mais forte, um cristão mais firme, com mais fé, para alcançar mais vitórias. Abre o casulo de uma borboleta e tira de lá ela, para você ver se ela vai voar. Ela nunca vai voar na vida, mas deixa ela sair de lá sozinha, para você ver como ela não vai virar uma linda mariposa. Deus não vai te tirar do casulo, Ele vai deixar você lá, porque é necessário que você continue no casulo. Você vai continuar se debatendo e tentando romper o casulo, e é isso mesmo que Ele quer. Essa é a vontade do Senhor. Ele preparou esse casulo para você, para que você se torne mais forte. Então os espinhos que você vive hoje, que você tem que enfrentar no seu trabalho, na sua casa, no seu... enfim, Deus, Ele permite isso. Tem alguns espinhos que nós pegamos para nós mesmos, né? Que nós vamos lá e pegamos para a gente, reúne, e depois nós falamos: Jesus, mas os espinhos aqui... Aí Jesus falaria, né? Mas esse espinho não foi eu que preparei, esse aí foi você que pegou com suas próprias mãos. Mas como Deus é misericordioso, Ele nos ajuda do mesmo jeito, e amém. Mas existem coisas que Deus, Ele permite, porque Ele quer te fortalecer. Essa é a vontade do Senhor. Sabe com quantos anos que Zacarias, ele foi para Israel, para Judá? Ó, detalhe, Zacarias, ele não nasceu em Judá. Zacarias, ele nasceu na Babilônia. Zacarias, ele não sabia como funcionava a vida ali em Judá, porque ele viveu a vida dele inteira ali na Babilônia. Zacarias era um adolescente quando o povo foi liberado para voltar para Judá. E quando Zacarias chega em Judá, ali ele vê Jerusalém tudo destruído, o templo destruído. Zacarias não fazia a mínima noção de como que era aquilo antes, o templo de Salomão, porque ele não viu. Ele nasceu na Babilônia, ele era um adolescente. Ele estava acostumado com a vida que eles levavam ali na Babilônia. Então quando ele chega ali em Judá,
ele começa a conhecer uma vida que na verdade não existia para ele, não era realidade para ele. E isso foi revelado por quem? Pelo próprio Deus. Deus foi revelando para Zacarias que na verdade a espiritualidade que existia antes deles serem exilados tinha que voltar. Zacarias, toma então a decisão que ele podia optar: eu serei como as coisas eram na Babilônia, ou eu vou ser agora como Deus quer que eu seja aqui em Judá. Para Zacarias decidir isso era mais difícil, porque ele não conhecia como eram as coisas em Judá. Mas detalhe, Zacarias ouviu a voz de Deus e acatou a voz de Deus, e ele decidiu ser o que Deus queria que ele fosse, e não o que ele aprendeu a ser desde a Babilônia. Não sei se você está entendendo a mensagem. No hoje, você tem levado e trazido a sua vida da maneira como você sabe que você tem trazido. Você sabe, cada um sabe de si. Só que você não é obrigado a continuar com a sua vida do mesmo jeito que você tem trazido ela. Não, você pode mudar. Você pode tomar decisões. Você pode alterar isso. Você pode determinar. Quando eu digo determinar, não é aquela questão que eles falam: eu determino a vitória na minha vida. Não estou falando isso. Determinar a sua mudança por esforço próprio. Você pode decidir hoje: não, a partir de agora eu vou mudar, as coisas vão mudar, a minha vida vai mudar. Eu vou tomar as atitudes que devem ser tomadas para que as coisas sejam diferentes. Você não é obrigado a viver uma vida infeliz. Você não é obrigado a viver uma vida sendo torturado, machucado, oprimido. Uma vida sem fé, uma vida sem intimidade. Você não é obrigado a viver uma vida assim. Você pode mudar isso, você tem o poder de mudar. E você pode fazer isso através do quê? Da palavra de Deus. Foi o que aconteceu com Zacarias. Ele falou: não, eu vou mudar. Eu não vou continuar do jeito que as coisas eram na Babilônia, que jejua lá um pouquinho para nós mesmos, e o próprio texto diz que eles faziam isso para si mesmo, e está tudo bem. Não, o que Deus quer é espiritualidade de verdade, e Ele quer de cada um de nós individualmente. Quando você vir para a igreja, não venha para participar do culto, não, tire isso da cabeça. Venha para cultuar a Deus, para ser o culto a Deus, porque participar do culto não agrada a Deus. O que agrada é cultuar ao Senhor, é ser o culto a Deus. Eu vou cultuar, eu vou oferecer para Deus a minha adoração, o meu louvor. Então você pode decidir. Qual é a sua decisão? Eu vou para assistir os irmãos louvando, o irmão pregando, e vou para minha casa. Não há mérito nenhum nisso. Mas se você decidir cultuar a Deus, entregar para Ele o seu sacrifício de louvor e de adoração, então as coisas na sua vida começam a ser diferentes, porque você está se aproximando mais do Criador. Bendito seja Deus, aleluia. Paulo tomou uma decisão, e a decisão de Paulo era o quê? Continuar com as crenças que ele tinha no farisaísmo, perseguindo a igreja e matando os irmãos. Ele ouviu a voz de Deus e ele decidiu que não, vou mudar. Mas Paulo, toda a massa está nessa função, é matar a igreja. Não, mas eu vou mudar, porque eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Jesus falando comigo. Paulo, por que você me persegue? Eu disse: mas quem que é o Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, você está me perseguindo. Paulo podia falar para Jesus: não, Jesus, eu estou perseguindo as pessoas. Falou: mas essas pessoas é minha igreja, perseguiu eles, persegue a mim também. Jesus falaria isso. Paulo ouviu a voz de Jesus e falou: não, eu vou mudar, porque eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi o Senhor falando comigo. Toda a massa dos fariseus, do povo judeu, estava contra a igreja, era vamos matar, vamos acabar com tudo. Já mataram Estevão, vamos continuar. Paulo falou: não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o oposto, eu vou na contramão de todo mundo, porque eu ouvi a voz de Deus. Zacarias estava indo na contramão de todo mundo, porque ele ouviu a voz de Deus. Paulo estava na contramão de todo mundo, porque ele ouviu a voz de Deus. O próprio Jesus estava na contramão de todo o sistema judaico,
Porque Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele estava como homem, ele também ouvia a voz de Deus constantemente. E nessa noite você está ouvindo a voz de Deus. E o Senhor Deus fala nessa noite ao nosso coração, ao meu coração: você vai continuar levando a sua vida do jeito que está, ou você vai tomar uma decisão? E como que eu faço para tomar essa decisão? Nos pés do Senhor é o melhor lugar, é o melhor lugar, e Ele vai te mostrar o que deve ser feito, o caminho que deve seguir, as atitudes que você deve tomar, os pontos que estão soltos na sua vida, que devem ser apertados, as coisas que devem ser arrancadas e jogadas fora. Jesus vai te ajudar em todo o seu trajeto. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. As nossas decisões determinam quem nós somos diante de Deus. O que você decidiu lá atrás determinou quem você é hoje, diante de Jesus. E o que você decidir a partir de hoje vai determinar quem você será no amanhã, diante de Jesus. Ou você acha que quando tocar trombeta todo mundo vai subir? Não vai. Pessoas, se for acontecer durante um culto, né, por exemplo, pessoas estarão pregando e vai continuar pregando, porque não vai subir, porque não tomou a decisão correta diante do Senhor. Pessoas estarão na igreja cantando e vai continuar cantando. Pessoas vão desaparecer na nave da igreja e ele vai estar lá cantando, porque tomou a decisão não tomou a decisão correta. Pessoas estarão no púlpito e vai continuar no púlpito. Pessoas estarão sentadas no fundo da igreja e vai continuar no fundo da igreja, porque as decisões não foram corretas diante do Senhor. Ninguém escapa disso, são decisões. Eu estou parecendo aqueles coaches falando, né? Mas é verdade, as nossas decisões determinam quem nós somos. Decida hoje, para que amanhã, no amanhã, você seja alguém que ache graça aos olhos do Senhor. Que o Senhor diz: eu não vou ocultar nada dele, porque ele é meu amigo. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por tudo. Graças te damos, Pai. Perdoa-nos de nossos pecados, Pai, e nos ajude a firmarmos-nos no teu caminho, na tua vontade. Abençoa os teus filhos grandemente, cada membro, Senhor, aqui nessa noite. Aqueles que, quem sabe, estão ouvindo essa palavra, ouvirão através da live no Facebook. Abençoe grandiosamente também, Senhor. Faz a tua obra, Senhor, e nos ajude, Senhor, a tomarmos a decisão correta, certa, para que sejamos aquele qual o Senhor quer que sejamos de fato. Alguém que ache graça aos teus olhos, Senhor. Alguém, ó Senhor Jesus, que seja aprovado por ti, para a honra e glória do teu santo e adorado nome. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus.